Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Oficina Diálogos Acessíveis, o produtor e acessibilidade cultural, com o Marcos Andrade. Aula 3. Barras coloridas passam. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Marcos Andrade e nós chegamos à última aula da Oficina Diálogos Acessíveis, o produtor e acessibilidade cultural. Nessa aula, nós vamos falar sobre como montar os projetos culturais a partir da lógica da acessibilidade. Mas primeiro, eu vou me descrever para quem é cego ou que possui baixa visão, para que possa me conhecer um pouquinho melhor. Eu sou um homem branco, estou usando meus cabelos presos para trás, meus cabelos e meus olhos eles são castanhos, minhas sobrancelhas são grossas. Estou usando um óculos no formato retangular da cor marrom, uso um bigode e um cavanhaque e estou vestindo uma camisa azul. Para quem ainda não assistiu nenhuma das outras aulas, o layout dessa apresentação está dividido da seguinte forma. São duas janelas de fala, à esquerda tem a minha janela e à direita tem a janela do Pablo, que é um intérprete de Libras. Logo acima da janela do Pablo está o logotipo do Diálogos Acessíveis. Esse logotipo é composto pelas palavras diálogos e acessíveis. Elas estão na cor branca em caixa alta, sendo que a palavra acessíveis ela está em formato vazado, só com um contorno. Logo atrás dessas duas palavras tem duas formas no formato de gota. Elas estão em um gradiente da cor rosa que vai até a cor amarela. Abaixo da minha janela, aqui do lado esquerdo, tem a legenda e no rodapé da tela tem uma barra onde estão os logotipos dos patrocinadores. Essa barra está num gradiente da cor rosa com branco e nessa barra estão escritas as seguintes palavras: Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Ao lado tem o logo do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ao lado, Secretaria de Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e o logo do Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Barras coloridas passam. Como pensar projetos acessíveis? Barras coloridas passam. Bom, agora nós mudamos um pouquinho a tela. A minha janela e a janela do Pablo vieram aqui mais para o meio e para o canto direito, de um formato mais reduzido, assim como a legenda, porque aqui na parte esquerda do vídeo, em letras pretas, surgiram alguns tópicos sobre o que eu vou falar agora, que são relacionados sobre coisas que nós devemos pensar no momento de montar os nossos projetos. Então, nas letras pretas estão escritos: prever a acessibilidade no orçamento inicial, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade atitudinal, consultorias de pessoas com deficiência, tecnologias assistivas, acessibilidade comunicacional, participação de pessoas com deficiência na equipe e valorização da arte produzidas por esses profissionais. Bom, para a gente começar, uma das coisas mais importantes da gente pensar desde o início, e que muita gente esquece e que dá um problemão depois, é justamente prever a acessibilidade no orçamento, desde o começo. Por quê? Porque chega no final, muitas das vezes a pessoa precisa colocar a acessibilidade, porque às vezes ela também não viu que o edital exige, porque muitos editais exigem a acessibilidade. E é interessante também a gente pensar a acessibilidade não como somente uma obrigação, mas como algo que surja da gente de forma espontânea, por vontade. Porque assim, a acessibilidade ela é um direito, ela não é um favor. Está previsto em lei. Mas você também não pode ver a acessibilidade apenas como uma obrigação. Ela tem que partir também de um olhar empático seu para o outro. Então, é muito importante você já prever esses recursos de acessibilidade no seu orçamento, porque isso vai impactar diretamente para você não ter um problema lá no final. A gente também precisa se atentar para a questão da acessibilidade arquitetônica. Desde o momento de você realizar a visita técnica, para você ver se o espaço ele é adequado, se ele possui banheiros para as pessoas com deficiência, se eles possuem rampa, elevador,
Talvez, se for uma casa de show ou algum espaço maior, se o estacionamento possui vaga para pessoas com deficiência. São uma série de questões voltadas para a parte arquitetônica que você precisa estar atento no momento de escolha do local que você vai realizar o seu projeto. Pensar se o local realmente atende às necessidades da questão da acessibilidade. E aí tem a norma brasileira a NBR, perdão, que é a 9050, que é uma norma da ABNT que fala sobre o que precisa ter nos espaços, nas construções, para promover a acessibilidade. Então é muito interessante, quem puder, dar uma olhada nessa NBR 9050, que lá tem todas as demandas técnicas específicas sobre a questão arquitetônica de estruturação dos locais, para promover a acessibilidade. Bom, também é uma coisa que é muito importante, eu diria uma das mais essenciais, assim, todas as outras são, só que essa merece uma atenção específica, porque quando a gente fala em acessibilidade, muita gente pensa no lado arquitetônico, pensa em rampa, em acesso, em questões físicas. E a questão atitudinal, ela é muito importante, porque ela praticamente vai ser a nossa relação, a relação que a equipe vai ter com as pessoas com deficiência. Então essa relação ela pode transformar a experiência do visitante, da pessoa do público, numa coisa desastrosa ou numa coisa maravilhosa. Então é muito importante a gente estar atento ao treinamento que nossos funcionários ou que as pessoas que vão participar dos projetos recebem. Passar um briefing mesmo de como agir se encontrarem com uma pessoa com deficiência, como receber essa pessoa, porque às vezes a pessoa pode travar, a pessoa pode não saber como lidar, a pessoa pode agir de uma forma capacitista, que é algo que a gente até falou nos vídeos anteriores. Por isso eu bati muito nessa tecla de analisar o nosso comportamento, a forma como a gente vê a deficiência, porque é justamente isso influi na forma que a gente se comporta. Então a acessibilidade atitudinal ela é muito importante, ela é muitas das vezes deixada de lado, ou ela é esquecida pelas pessoas quando pensam o projeto. Então, novamente, é muito interessante fazer uma reunião quando a gente tem essa possibilidade com a equipe de segurança, com a pessoa que fica na bilheteria, caso tenha uma venda de ingresso, e seja uma equipe própria, não seja de um espaço. Entender também se o espaço oferece esse treinamento para as pessoas. Então é todo um cuidado com a questão de como tratar pessoas com deficiência. Isso é tudo relacionado à acessibilidade atitudinal. É importante também a gente pensar os projetos a partir de uma consultoria das pessoas com deficiência. Por quê? Porque elas têm a vivência, elas sabem. A gente tem que ouvir as pessoas com deficiência. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas esse material, toda essa base de coisas que eu uso para passar para vocês, foi pensado através das experiências das pessoas com deficiência, através dos movimentos sociais que levantaram as pautas, que fizeram os questionamentos. Então, tudo isso não é só eu que estou falando. Isso vem de ouvir as pessoas com deficiência e ver as suas necessidades, as suas demandas. Então é sempre bom você ouvir as pessoas com deficiência, consultar, perguntar a melhor forma, se o que você pensou atende às normas, às regras da acessibilidade. Enfim, é muito importante você ter uma pessoa com deficiência para te dar uma opinião para trabalhar no seu projeto. Bom, tecnologias assistivas. As mais conhecidas, a gente pode usar, por exemplo, a janela de Libras, o intérprete de Libras, no caso, né? Na televisão tem o closed caption, a gente tem a legenda para surdos e ensurdecidos, a gente tem o braille, a gente tem a audiodescrição. Então são variadas tecnologias assistivas que a gente pode usar para promover a acessibilidade comunicacional do nosso projeto. E aí são questões que a gente tem que olhar também, que podem ser, por exemplo, quando a gente fala numa peça de teatro, a gente quer colocar um intérprete de Libras.
Mas aí a gente tem que pensar, o intérprete de Libras vai ficar onde? Ele vai ficar no palco? Ele vai ficar num canto do palco? Ele vai ficar perto? O público, uma pessoa surda, ela vai ficar sentada perto do intérprete? O grupo vai ficar sentado perto do intérprete ou longe do intérprete e não vai conseguir ver? Na peça vai ter um BO, um blackout, porque aí como é que vai fazer? Vai ficar jogando uma luz no intérprete enquanto o BO acontece, caso tenha uma fala, sem ter luz na cena? Então essas coisas têm que ser pensadas com muito cuidado. E aí a importância de você ter esses profissionais, principalmente também na audiodescrição, de você realizar reuniões durante o processo de construção do projeto. Não é simplesmente você tem uma peça, ela está pronta, está com o texto pronto, já está tudo ensaiado, e aí na hora você chama a pessoa para fazer a audiodescrição. Não vai dar certo. A pessoa ela vai descrever cenas, ela vai descrever texturas, ela vai descrever cores, então ela precisa estar por dentro do processo de criação. O ideal é que você chame a pessoa para o ensaio, que ela acompanhe esse processo, porque vai ajudar no trabalho dela, vai melhorar a qualidade do serviço que você vai prestar para a pessoa. Isso são cuidados que muitas das vezes a gente esquece. Por exemplo, eu já fiz um espetáculo que na hora a gente percebeu que não tinha pensado onde o intérprete de Libras ia ficar. E aí toda uma afinação de luz do espetáculo tinha sido feita e a gente não tinha deixado um canhão de luz pro intérprete de Libras. E aí em cima da hora a gente teve que reafinar a luz para jogar um canhão pro intérprete. Então são cuidados que, se a gente pensa desde o início um projeto voltado para a acessibilidade, não para ser adaptado somente posteriormente, ajudam. São coisas que a gente tem que pensar e que são muito importantes. E a gente tem que pensar também a participação das pessoas com deficiência na sociedade. Por quê? Na sociedade não, perdão. Na sociedade também, que é algo que a gente tem que pensar. Mas, por exemplo, a participação de pessoas com deficiência na equipe e a valorização da arte produzida por esses profissionais. Porque tem muita gente, muita pessoa que tem deficiência que trabalha com arte. Eu conheço produtores de arte, tem pessoas que trabalham com poesias, tem mediadores em museus, em centros culturais. Enfim, você tem que pensar e trazer essas pessoas para o processo. Você tem que pensar em como difundir, em como divulgar a arte dessas pessoas. Faz um projeto, chama essas pessoas, procura entender, procura perceber como é que é o processo criativo. São outras formas de estar no mundo, são outras vivências. Cada um tem a sua forma de viver no mundo, cada um tem a sua forma de estar no mundo. Então é o momento da gente dar espaço para essas pessoas, para que elas falem, para que elas mostrem o que elas fazem, que tem muita potencialidade e são coisas muito legais que essas pessoas produzem. Se você pesquisar, se você tiver o interesse de correr atrás, você vai encontrar. Então vamos trabalhar juntos para difundir essa causa, difundir a acessibilidade cultural, porque isso é muito importante. É o nosso papel como produtor, como profissional da cultura, olhar para a cultura de uma forma que ela seja acessível. Nós não estamos trabalhando para um determinado nicho, de um grupo de pessoas. Nós estamos trabalhando para a sociedade. Então vamos olhar a questão da acessibilidade com muita atenção. Barras coloridas passam. Marcos em tela cheia, janela de Libras no canto inferior direito. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um conteúdo super introdutório, mas que eu espero que tenha plantado a sementinha de alguma forma na cabeça de vocês, que tenha despertado a curiosidade para daqui para frente vocês pensarem em seus projetos a partir da lógica da acessibilidade. Eu gostaria muito de agradecer a Renata Silencio, a Patrícia Dornelles, Mani Pereira, Rafaela Zanetti. São pessoas que pensam a acessibilidade, que produzem materiais, que pesquisam sobre e que foram muito importantes nessa minha trajetória do pensar a acessibilidade cultural. Bom, é isso. Eu espero muito novamente que vocês tenham gostado. A cena. E até a próxima. Barras coloridas passam. Na tela, um
fundo bege com textura de papel amassado. Surgem deslizando para a direita, no canto esquerdo, os textos. Marcos Andrade, em caixa alta e na cor branca. Abaixo, na cor preta, roteiro, produção e programação visual. Logo em seguida, abaixo e em caixa alta e na cor branca, Leonardo Conter. Abaixo, na cor preta, edição. Em seguida, também em caixa alta e na cor branca, Pablo Amorim. Abaixo, na cor preta, intérprete. No canto direito da tela, na parte superior, vemos o logo de Diálogos Acessíveis. A palavra Diálogos está na cor branca e em caixa alta em negrito. A palavra Acessíveis está em formato vazado, apenas com um contorno na cor branca. Abaixo vemos em caixa alta e na cor preta a frase "O produtor e a acessibilidade cultural". Ao fundo, temos duas formas no formato de gota que estão em gradiente que vão da cor rosa até a cor amarela. Abaixo, vemos um vetor em formato de pincelada de tinta. O vetor está em gradiente da cor rosa com branco. Dentro, temos a frase #CulturaPresenteRJ. No rodapé da tela, temos novamente um vetor em formato de pincelada de tinta que está em gradiente da cor rosa com branco. Dentro, escrito em cor preta, os logotipos dos patrocinadores. Secretaria de Cultura e Economia Criativa, ao lado, o logo do Governo do Estado do Rio de Janeiro, ao lado, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e o logo do Governo Federal Pátria Amada Brasil.